O John Archibald Wheeler é um físico, nasceu em 1911 e morreu em 2008. É um físico extremamente importante, é considerado o pai dos buracos negros, por exemplo. Ele esteve envolvido em várias coisas, inclusive com física nuclear e o projeto Manhattan, trabalhou com Niels Bohr, foi professor de outros famosos aí. E ele dedicou a parte final da carreira dele a... Deixa eu ver aqui que eu acho que ele já pediu. Então, ele dedicou a parte final da carreira dele de onde vem a existência. De onde é que nós viemos, né? Por que tudo isso existe? Olá, Henrique, seja bem-vindo. Fico feliz que hoje deu tudo certo aqui, hein, rapaz? Olha, muito legal. Não, é que eu sou mestre aqui, eu não sei o que acontece com meu aparelho celular, toda vez que vou fazer uma live à noite, dá pau. Assim, eu não consigo entrar, eu peço, mando convite, a pessoa não consegue me aceitar, e a pessoa manda um convite, eu aceito, mas também não entra, e aí tenta de um jeito, tenta do outro, recomeça. Da última vez, eu estava conversando com a nossa amiga lá do NUSP, a Ana Monteiro, Sim. e aí eu tive que nós tivemos que sair, depois de sair várias vezes, entrar de novo, tentar de um jeito, tentar do outro, acabamos desistindo daquele jeito, e eu abri aqui no meu, e aí ela pediu para entrar, e ela conseguiu entrar, mas também não foi na primeira, não, eu tive que trocar de aparelho, eu estava com esse mesmo aparelho que eu estou aqui hoje, e ainda tive que trocar de aparelho e recomeçar de novo, aí no segundo aparelho deu certo, na oitava tentativa. As últimas têm dado problema no áudio. Inclusive, você está me ouvindo bem? O pessoal também em casa está conseguindo me ouvir legal? Estou te ouvindo bem. No começo estava meio truncadinho, logo que você entrou, mas agora está bem. Deixa eu ver, tá legal? Se oscilar, vocês me avisam que a minha, no meu caso, o probleminha estava dando no áudio. Agora. Tá bom. Legal. Henrique, eu dei uma prévia aqui, estava explicando aí que você é mestre e praticante de HQI, homeostase quântica informacional, mas, por favor, faça a sua apresentação para aqueles que ainda não te conhecem. Opa, beleza. Primeiro, prazer mais uma vez estar aqui com você. Saudade dos nossos bate-papos. Gratidão a todos que estão aí nos prestigiando, quem está ao vivo, quem está em gravação. Bom, quem não me conhece, há muito prazer, eu sou Henrique Souza, sou professor e terapeuta em uma metodologia chamada homeostase quântica informacional, abreviando, né, HQI. HQI é uma metodologia simples, direta e objetiva. Eu sempre brinco, né, nos meus encontros que eu tenho até uma nova definição para HQI. Né? Eu vejo muito além de uma técnica terapêutica, como uma filosofia de vida também. Porque ela traz a proposta de você fazer um ajuste de consciência, eliminando as informações que geram os desequilíbrios na realidade física. Como diz o nosso querido amigo John Wheeler e o nosso querido Tom Campbell também, a nossa realidade ela é embasada e criada, né, em informação. E na HQI nós partimos desse mesmo pressuposto também. Nós entendemos que a nossa realidade física, material, ela é uma consequência de um conjunto de informações. Então nós entendemos que, assim como a realidade é uma consequência dessas informações, os problemas também. E nós trazemos a proposta de restaurar o equilíbrio interno e, consequentemente, vivenciar uma realidade equilibrada. Eu sempre trago uma analogia de um telefone, né? Nós entendemos que um telefone ele vem funcionando perfeitamente de fábrica e à medida que você vai armazenando arquivos a longo prazo, ele tende a apresentar defeito. Vai adiantar você trocar película, capinha, porque é um problema de sistema. Então, o ideal é você fazer um backup, eliminar as informações que geraram essa sobrecarga. No trabalho com HQI, nós entendemos da mesma forma, que as informações que vamos armazenando na nossa consciência ao longo da experiência, informações mentais e emocionais, como as crenças limitantes, condicionamentos, hereditariedade, os pensamentos, as informações emocionais, como carência, rejeição, medo, frustração, todos os sentimentos, sejam positivos ou negativos, eles vão gerando uma sobrecarga no sistema. E a longo prazo isso vai se consolidando em desequilíbrio na saúde financeira, na saúde física, comportamentos, em todas as áreas da vida. E a HQI vai ser a técnica, né, ela traz essa proposta de eliminar essas informações fazendo um backup.
Por isso que eu sempre falo que o trabalho ele é livre de julgamentos. Né? Quando vamos trabalhar numa história, seja num curso ou num trabalho individual, eu não quero saber quem estava errado, quem estava certo, se você devia ter feito diferente, assim, ou assado, porque no final das contas tudo é experiência. Nós vamos trabalhar o quê? Eliminar as informações que geraram essa sobrecarga dessas informações, né, dos fatos vivenciados. E da mesma forma que o problema vem como uma consequência, a solução também. Né? E além de fazer esse trabalho com HQI, em paralelo eu busco trazer informações, como que funciona o inconsciente, o que está por trás dos bastidores das nossas escolhas, né? Um assunto que eu aprecio bastante. Né? Tive a oportunidade de bater vários papos bons aqui com o Mário aqui sobre esse tema também. E nossas ideias tem uma sintonia muito grande que tem tudo a ver com o que My Big Toy apresenta e, nesse caso, também com o John Wheeler, né? Os fatores em comuns que nós temos aí também dentro dos trabalhos. Então, assim, resumindo, né, que eu resumi uma palestra minha aí de 2 horas sobre HQI, mas quem quiser conhecer mais também, tem muito material meu no YouTube, tem uma entrevista até no canal do Consciência Próspera, né, do querido Samuel, uma entrevista bem completa que eu fiz lá certa vez sobre HQI. Tem mais material também sobre HQI meu aí nos meios disponíveis aqui, né, do Instagram, do YouTube, mas essa é uma que ficou bem completa também, quem quiser aprofundar, tá lá salvo, lá também tem bastante material. Ok, Henrique, obrigado aí pela introdução. Ela foi bem densa, bem compacta, né? Já dá uma ideia geral sobre o que é que você faz, o que é o HQI. Deixa eu só ver se eu silencio o negócio aqui para não ficar... Não, ok. Então, para não ficar fazendo ruído de WhatsApp aqui, né? No nosso bate-papo. Beleza. Então, vamos tentar dar uma amarradinha um pouco inicial, para dar um suporte aí para o que você está falando, para quem está pegando aqui pela primeira vez e não faz ideia da conexão entre a metodologia do HQI para solucionar temas de vida, de qualidade de vida, de problemas, de traumas, né? É um método muito prático e direto, né, e que eu costumo dizer muito bem embasado, porque se baseia em informação, em considerar que tudo isso é informação. Informação aonde? Aí que vem a base do My Big Toe e do Tom Campbell, mas também Tom Campbell é um físico especialista em consciência, que descobriu o que é a consciência, como ela funciona, e criou uma teoria para mostrar como é que a consciência consegue vir a criar todas as coisas, né? Então acabou sendo uma teoria de tudo, porque acaba explicando a nossa realidade, a nossa existência, o nosso propósito, né? Em linhas gerais, e ele se baseia em física digital e consciência, ok? Porque tem gente que fala em física digital, mas não faz a conexão da consciência. Aí fica com aquela imaginação, né? Até o Elon Musk fala que a realidade pode ser uma simulação, mas ele fica achando que está no computador de algum alienígena, né? Em algum lugar, né? De uma sociedade do futuro. Eles ficam tentando imaginar alguma coisa, porque eles não conseguem conceber a possibilidade disto tudo estar sendo um trabalho dentro da própria consciência, apesar de sermos consciência, temos consciência, muitas vezes, de que somos consciência, ou pelo menos das propriedades da consciência, porque são aquelas nossas de percepção, né, de tudo isso, de todas essas opções, de todas as formas, né, emoções, sentimentos, sensações, né, as sensações são visão, tato, tudo mais, os pensamentos, né, isso é tudo que percebemos, é tudo que é a consciência, é tudo que ela percebe, com tudo que ela lida. Né? E tudo isso são informações, meramente informações. Tudo que a gente vê, ouve, toca, cheira, tudo isso são sinais que a gente recebe de informação, que são transformados em sinais elétricos, né, numa primeira instância, para tratar do avatar, são absorvidos através do sistema nervoso, né? Supostamente vão para um cérebro, e o cérebro reconstrói tudo lá dentro. Então, nada é percebido diretamente. Então, tudo é transformado em informação. E se a gente perceber que, na verdade, somos consciência, e que o corpo é um avatar e o cérebro é um pedaço do corpo, né? E, na verdade, é só uma interconexão entre o que parece ser um corpo e aquilo que nós realmente somos, né? Onde nós realmente pensamos, onde nós realmente percebemos, onde nós realmente reconstruímos a realidade,
é tudo com informação pura. É pura informação, ok? A informação começa com zeros e uns, que são codificados, organizados, são dados sentidos, inclusive como, por exemplo, palavras, né? Os gestos, expressões, e aí flui a comunicação entre nós, e tudo que a gente percebe é parte dessa comunicação, do mesmo jeitinho que um aparelho de celular transforma a minha voz e a minha imagem em sinais eletrônicos codificados, envia através das antenas, recebe as pessoas do outro lado, na TV, ou no celular, ou no computador, e decodifica aquilo e transforma novamente em imagem. Então, assim, da mesma forma que nós replicamos esse processo da consciência aqui para trabalhar com tecnologia, a consciência faz a mesma coisa, a consciência trabalha com informação. E eu já falei, oportunidade de falar com o Henrique várias vezes, né? Isso é a coisa que mais suporta. E ela começou, né, a física digital, apesar do Tom Campbell ter aprofundado isso além de qualquer medida, né, ela começou lá atrás, com o John Archibald Wheeler, que é um físico, eu estava dizendo aqui, nasceu em 1911, morreu em 2008. Foi 2008, não tenho certeza agora, mas foi algo assim, ou 1998, peraí, já vou falar com certeza para não perder aqui. 2008, isso, 1911 a 2008. E ele teve essa grande contribuição, já no final da carreira dele, ele trabalhou com muita coisa, foi o cara que inventou o nome buracos negros, buraco de minhoca, é um físico muito profícuo, né? Trabalhou com muitos físicos famosos, e no final da carreira dele ele estava preocupado com essa questão da existência. E ele entendendo da realidade, percebendo que a realidade que ele chamava de participativa, e que eu diria hoje de uma forma talvez mais compreensível, é interativa, né? A realidade é interativa, as coisas não acontecem por acidente, por si só, né? Se não tiver ninguém observando, as coisas não são observadas, não são vistas, elas são apenas uma informação potencial que não foi usada por ninguém, né? E quando a gente interage com qualquer coisa, a gente, na verdade, está ajudando a criar aquela coisa dentro de nós mesmos, porque é o local último onde nós vamos estar vivendo, dentro do nosso ser. Né? Alguns vão pensar que o ser é só o corpo, então dentro da cabeça e da mente, fica à vontade, não tem problema nenhum. É um intermediário, ainda não é o final, mas já serve. Então, nós estamos com informação. É aquilo com que a mente trabalha, é aquilo com que o computador trabalha, é aquilo com que a fonte de consciência fundamental trabalha para criar tudo. E o HQI coincide de trabalhar exatamente com o principal, com a informação. Então, quando qualquer situação de vida pela qual a gente passa, que cause qualquer repercussão interna para nós, aquilo fica registrado como informação. Quer a gente considere que seja uma informação positiva e útil, quer seja um atraso de vida, porque causa algum tipo de bloqueio que não nos deixa prosseguir com a mesma qualidade de vida, com a mesma facilidade de lidar com as coisas que a gente teria se aquilo não tivesse lá como um nó no nosso caminho, né? Prejudicando ao nosso progresso, a nossa interação nessa realidade interativa aqui. Então, a gente está citando essa base, primeiro pelo meu lado, porque eu faço aqui o trabalho de divulgação do Tom, que é físico e especialista em consciência, mas também dando uma explicação que ele não nasceu do zero com isso, né? O zero disto, né, se a gente puder pôr em algum lugar, podemos ir lá atrás em quem inventou a computação, tá? Quem inventou a ciência da informação, a gente tem que ir um pouco mais lá para trás, mas isso não importa tanto como a conexão, né? Quem começou com a primeira conexão entre realidade e informação foi o John Archibald Wheeler, né? Um físico histórico e conhecidíssimo, gigantesco. E ele, aquela frasezinha enorme, famosa, "Eat from bit", que o Henrique adora também, o Francisco também, né, professor? Então, "Eat from bit" é que a coisa vem do bit. Quer dizer, que a coisa no sentido de tudo que parece ser físico e material vem do bit. E ele reduziu para it, que é o pronome inglês genérico, né? It, a coisa, do bit. A coisa vem do bit. Então, a coisa vem da informação. Tudo vem da informação. Então, foi lá que começou. Então, ele já estava dando um sinal para todos, porque ele mexia com física quântica também, ele conhecia muito bem, né? E a física quântica já mostrou que as partículas que
constituem tudo, todo o resto das coisas, né, que constroem, são informações. É um conjunto de informações sobre propriedades e que são variáveis, né? Pode ser velocidade, spin, direção, né? Carga, massa, são tudo, é um conjunto de informações, tudo isso são informações. E esse conjunto de informações, ele tem possibilidades de ser esta ou aquela, entre infinitas possibilidades, mas pode ser isto ou aquilo, e tem uma probabilidade maior de ser isto, ou de ser aquilo, ou de ser todas as coisas. Então, tudo são informações sobre possibilidades e probabilidades sobre as propriedades da partícula. Então, a partícula é informação. E o que é que você constrói com informação? Você constrói uma realidade virtual, você constrói o que parece ser uma simulação. Simulação aqui não no sentido negativo de algo falso, algo que não é real, mas algo que é construído virtualmente, digitalmente, algo que é construído com informação. Então, isso dá um subsídio gigantesco para a ciência do HQI. Né? Seja lá na base, ainda de uma forma pouco descritiva, pouco detalhada, como fez o John Wheeler, ou numa forma super detalhada e confirmada, né, com outro tipo de conclusões e detalhes, como fez o Tom Keppel. Então, isso suporta diretamente, né, a física de funcionamento do HQI. Né, e o HQI está trabalhando diretamente com aquilo que a gente tem na cabeça, informação positiva, negativa, traumas, crenças, né, todas essas dificuldades e coisas positivas e negativas que fazem com que a gente torne a nossa vida mais fácil, mais difícil de lidar com ela, de viver uma boa vida, uma qualidade de vida. E o HQI fornece métodos práticos, não é, Henrique, de lidar com isso. Sim. Complementa aí você agora, deixa a bola rolando. Beleza, bom, você falou tanta coisa legal aqui que eu gostaria de aprofundar aqui. Você trouxe um ponto também muito interessante, né? A interpretação. E aqui nesse nosso bate-papo aqui, tinha um outro ingrediente que eu gostaria de acrescentar aqui nessa receita aqui. As escolhas. Porque nós temos a informação, que é a base primordial da nossa realidade física, e nós temos a nossa realidade material, que é uma condensação dessa informação primordial. Então, essa informação ela vai se deslocando em níveis da realidade até se condensar numa realidade material. Então, isso vai passar pelo nível da energia, que é uma condensação da informação. Na visão do nosso trabalho, nós entendemos que a energia é um conjunto de informações. Ela está num estado. Né? E nós temos a matéria, que é um outro nível de organização da matéria. Então, nós temos a informação primordial, podemos chamar de todo, vácuo quântico, consciência cósmica, consciência infinita. Nós entendemos que a totalidade da informação, todas as possibilidades, todas as variáveis, né? A base, né? Na visão do My Big Toy, poderemos chamar aí, né, a consciência primordial. Essa consciência ela vai se condensando e criando outras consciências para vivenciar outras experiências e agregar informações nessa totalidade. Esse conteúdo de informação também está nesse nível não local. E ela vai se fragmentando em níveis da realidade, onde ela vai passar pelo nível da energia, que também é um estado da informação, e a nossa realidade material, que é a informação materializada. Então, nesse processo todo, nós temos um ingrediente na jogada, as escolhas. Porque nós temos todas as possibilidades como variáveis prováveis, e à medida que nós vamos fazendo escolhas, né, sejam conscientes ou inconscientes, nós vamos tomando consciência de uma dessas probabilidades. Então, a vida ela é uma sucessão de momentos. Tais momentos que vai passar pela natureza das nossas escolhas. A partir do momento que nós colapsamos, tomamos consciência de algo. E essa escolha ela vai ser fundamentada em mecanismos internos de razão e de emoção, que aí é onde que vai passar no processo individual de cada um. Nesses padrões mentais, nós temos então um sistema de crenças, que são as verdades que as pessoas acreditamos, que todos nós acreditamos, né? Independente se é uma verdade absoluta ou não. Se você acredita naquilo, faz parte do seu sistema de crença. Então, sejam crenças simples ou crenças mais complexas. E a maioria fundamentada por traumas, para justificar experiências que vivenciamos. Tais traumas que são a caixinha do emocional, onde vai ficar carência, rejeição, tristeza, euforia, prazer, felicidade, rejeição, sejam sentimentos bons ou ruins.
essas informações vão influenciar nas escolhas que as pessoas vão fazendo e essas escolhas vão determinar qual é o próximo evento que ela vivencia. Então, por isso que a escolha é o ponto principal da virada de chave, ali aonde ela vai vivenciar o próximo evento. E o não escolher também é uma escolha. Tem gente que fala assim, mas eu não escolhi isso para a minha vida. Abdicar de uma escolha também é escolher não escolher. Também vai impactar na realidade dela. Até porque se ela não escolhe, alguém acaba escolhendo por ela. Nós estamos num sistema onde outras consciências também fazem escolhas e interagem nesse tempo todo. Então, qual que é o foco do trabalho, seja com HQI e num processo de autoconhecimento? Você olhar internamente o que está fundamentando e embasando as escolhas que você vai fazendo. Então, à medida que nós vamos passando pela nossa experiência, nós vamos aprendendo. Por isso que tem como aprender por erro ou por acerto. Né? Vai pelo amor ou vai pelo rigor, mas está indo, não tem como não ir. Então, quando a pessoa transita pela experiência, ela aprende com os eventos e isso vai aumentando e expandindo a capacidade dela de fazer escolha. E terapia é uma ferramenta que serve aí como um bônus nesse processo, que você pode aprender de uma forma mais leve. E a HQI ela vem, né, com essa proposta de você desassociar esse envolvimento mental e emocional do histórico que você vivenciou. Aonde vai ficar o quê? A experiência. Porque esse envolvimento emocional e mental que impacta na escolha. E aí é onde que a pessoa vai vivenciando ciclos, revivendo padrões e fundamentado por escolhas inconscientes. Por isso que eu trago, até tenho no meu perfil do Instagram, né, a proposta do trabalho que eu desenvolvo toda segunda e sexta-feira, 8 horas da manhã. Inclusive, está convidado a participar lá também nesse horário mais cedo. Bom, que até a gente vê se não vai ter problema de noite do telefone, dá para testar de dia também. Que é o despertar consciente. É uma proposta que eu venho trazendo conhecimento de o que está por trás da natureza das nossas escolhas para que tenhamos uma vida cada vez mais consciente nessa realidade tridimensional que nós vamos vivenciando. Legal, Henrique. Claro, você também comentou uma série de coisas, eu não vou lembrar de todas elas, tem várias aí, são pontos interessantes para a gente aprofundar, mas a gente vai fazendo bate-bola e eu puxo de um lado e você vai puxando do outro, a gente vai se complementando aqui. Perfeito. Sobre o que é consciência, né? Consciência assim, pelo ponto de vista do Tom e pelo meu, até onde a minha experiência também me leva, é aquilo que te permite perceber tudo. E, em especial, as escolhas que você estava citando. O que é que a consciência faz, né? A consciência faz escolhas. Por incrível que pareça, é quase só isso que ela faz, né? E a gente pode comandar o corpo do avatar e fazer uma série de coisas, mas seja lá o que for, são escolhas, né? Que membro eu vou mover, que mão eu vou levantar, para que lado eu vou, eu vou tomar uma água agora, não vou, tudo é escolha, desde as mais simples, né? Para que lado eu penteio o cabelo, né? Aqui não significam absolutamente nada para a nossa vida, até aquelas mais importantes, né? Com quem eu escolho me relacionar, até onde eu aprofundo essa relação, né? O que essas escolhas... Mas sempre fazendo escolhas, né? Escolha é a parte mais fundamental daquilo que a consciência faz. Então, o Tom tem a definição mais simples de consciência, eu estava aqui tentando explicar um pouco do que é consciência, né? E uma forma de entender é que a consciência é o que percebe tudo que há para perceber. O que há para perceber? Pensamentos, sentimentos e sensações. As sensações são os 5 sentidos. E se você parar e avaliar, olhar tudo, você não tem mais nada fora disso para a consciência perceber. Então, isso é uma forma, e assim, quando eu acordo pela manhã, eu desperto, né? No máximo, durante a noite, eu estava ou dormindo e apagado, ou consciente, experimentando algum estado de sonho, né? Uhum. É um tipo de consciência alterada, né? Por assim dizer, não é propriamente o consciente que a gente chama. Você está consciente, né? É uma palavra que a gente usa todo dia. Eu fico consciente todo dia, a hora que o despertador toca, né? Pumba, o despertador toca e eu acordo. Aí estou acordado, estou desperto, estou consciente. Essa mesma consciência, aquela que passa a perceber tudo. Agora, a definição do Tom é muito curiosa, porque assim, ela é minúscula. É quase que só não é menor que o It from Bit. Mas consciência é percepção que faz escolhas. Ponto.
Então, isso é o que a consciência faz, e você está tratando com isso, você está no lugar certo, não tem como estar errado. A consciência, e assim, ela percebe que tem opções, a cada momento ela percebe que tem opções, faz escolhas. E aí, estendendo um pouco isso, assim, cada escolha que a gente faz vai ter um desenrolar e uma consciência. Algumas o desenrolar é imediato, é rápido, outras é lento, né? Por exemplo, se eu decido riscar um fósforo, ele acende, né? Se estiver sequinho e tudo certo, você risca, ele acende. É imediato. Agora, você escolhe buscar uma esposa, um parceiro, estabelecer um relacionamento, começar, escolhe casar, e são várias escolhas na sequência, mas assim, são coisas que vão tendo impactos no longo prazo de vida, né? Se eu escolho torcer por este time ou por aquele, eu vou ter mais ou menos sofrimento ao longo de um período da minha vida, né? Seja lá o que for, não é uma escolha que a gente deva gastar muita energia a respeito, porque não traz no final zero benefício, mas são escolhas, né? Isso vai dando aquele tempero na nossa vida e gerando o quê? As oportunidades de aprendizado. Porque esse é um mundo muito regradinho, é um mundo de consciência com muita regra, diferente, por exemplo, de uma realidade virtual de sonho. Pode acontecer qualquer coisa lá e nada daquilo tem uma consequência, né, de impacto. Aqui, toda escolha que a gente faz, por pequena que seja, mas quanto maior, mais importante, ela tem uma consequência, tem um desenrolar. E se a gente estiver atento e observando, isto é uma escola. Então, tudo que acontece aqui é oportunidade de aprendizado, né? Inclusive, os traumas que a gente tem para resolver, que são a especialidade do Henrique e do HQI, né? São coisas que acabaram sendo criadas em função do grau de sabedoria ou falta dela que eu tinha para lidar com as coisas no momento em que ocorreram, e que depois ficaram lá de alguma forma incomodando, atrasando, atrapalhando a nossa vida e impactam nas outras escolhas, nas outras decisões, até que eu desperte para a necessidade de solucionar isso, né, de trazer isso à luz, que é o processo que o HQI propõe de trazer isso à luz, de fazer essa limpeza. E na hora que eu fizer isso mesmo que tenha demorado, vai me trazer um aprendizado e vai me trazer uma liberação, vai me deixar mais livre e mais sábio para fazer novas escolhas, né? De uma forma mais livre, que eu não fique capengando, arrastando aquelas pedras, né? Então, é só para as pessoas entenderem um pouco do funcionamento. E, para finalizar, essa questão da consciência é o seguinte, né? Eu sou consciência, mas eu entro aqui no personagem, recebo toda aquela carga familiar, né? Local, do país, da cidade, dos vizinhos, mas principalmente familiar, e recebo um monte de coisas que eu vou aceitando, né? E o Tom tem uma frase fantástica sobre isso, que eu repito sempre: não existe tal coisa como uma crença boa, né? Assim como provavelmente não existe tal coisa como um trauma bom, né? Mas acaba de uma forma que eles não são tão diferentes entre si. E agora, ele não é bom no sentido de que ele me incomoda e me atrasa, me causa atraso de vida, né? Mas ele é bom no sentido de que ele tem um potencial. A hora que eu desenrolar, aquilo me causa o aprendizado, me permite o aprendizado, me permite um salto aí de evolução, porque aquilo acaba uma hora se resolvendo. Então, se não houvesse situações desafiantes para nós, a gente não avançaria. E essas são apenas, primeira coisa a fazer é encarar com normalidade. São situações desafiantes que estão lá para a gente aproveitar, né? E extrair o suco delas. E o HQI é uma ferramenta que vai nos ajudar. E o Tom fala, então, também, que existe a consciência. Então, por que eu chamo de inconsciente ou de subconsciente? A forma mais correta é inconsciente, né? O subconsciente é quase que um sinônimo. Mas dentro de My Big Toe, só existe a consciência. O que acontece é que eu me identifico com o personagem, com a história dele, com os traumas, com as crenças, com o ego, com os medos, e gero um personagem, e tudo que não me agrada eu vou, né, que me incomoda, e eu vou deixando enterrado lá embaixo. Então, eu mesmo escondo coisas de mim dentro dos meus mecanismos de proteção e chamo aquilo de inconsciente, né? Então, está tudo lá. Só que
sou eu. Então, mesmo eu achando que sou outra coisa, que não aquilo que está escondido, aquilo me impacta. Né? Vai me impactando nas minhas escolhas, eu quero fazer uma coisa, mas não consigo, só faço outra. Né? Então, aquilo que eu sou vai surgindo à tona, independente de eu estar escondendo embaixo de camadas. Então, ação com o personagem que começa a gerar os problemas. Exatamente, né? Exatamente. E, só resumindo, para deixar a bola para você, porque eu sei que o seu tema é quentinho aí com esse negócio todo, então, à medida que se eu conseguir, por exemplo, aproveitar o HQI ou qualquer outro método e for fazendo essas limpezas, teoricamente só sobra consciência. Eu estou consciente do quê? Do que eu sei e do que eu não sei. E o que eu não sei não me incomoda, porque eu estou consciente, não tenho traumas, não tenho, né? Não tenho nenhum personagem escondido, não estou identificado com nada. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei. Eu aceito que eu não tenho que saber tudo, porque ninguém tem como saber tudo, nunca. Então, mas tem como saber o que você sabe, né? E o resto que não está dentro do que você sabe, você não sabe. Uma hora vai descobrir à medida que for experimentando. E aí você vai andando para frente. Então, um trabalho muito importante é justamente esse que o Henrique faz, de ajudar as pessoas a limpar essas coisas. Certo, Henrique? Bola para frente aí, desculpa. Não, que isso, está perfeito. Essa identificação com o personagem é que vai gerando os problemas. Por quê? Tem uma frase que eu costumo trazer no meu trabalho, que é: nasce um dilema, nasce um problema. Porque nós temos a consciência, né, interagindo e trocando informação, e aí quando ela começa a se apegar à experiência e criando esse personagem identificado, só que se fosse só um personagem até ia. Né? O problema é que ela vai começando a criar vários personagens dentro de si mesma e vai permeando essa consciência consciente, adormecendo essa essência, essa consciência. E essas consciências que vão se identificando com o personagem, elas vão se fragmentando dentro da mesma individualidade. Por isso que a mesma pessoa ela tem vontades totalmente distintas. E esse potencial que todos nós temos de fazer escolha e vivenciar e colapsar a realidade começa a ficar nesses dilemas da vida. Por quê? A mesma parte que ela quer algo, um outro lado identificado dela com alguma experiência na qual ela vivenciou vai ter uma vontade, um desejo totalmente contraditório. Por isso que eu falo, nasce um dilema, nasce um problema. Por exemplo, a pessoa vai lá, quer ter um relacionamento bom, então tem uma personalidade dela identificada que quer desfrutar de um bom relacionamento. Só que alguma personalidade dela se identificou com um trauma, com uma culpa, com uma rejeição, com um sofrimento, seja até de terceiro, talvez nem foi experiência dela, e ela começa a decodificar que relacionamento é ruim. Ela já fragmentou a consciência dela, uma parte querendo o príncipe encantado e a outra correndo de relacionamento para não sofrer ou para se punir de alguma culpa lá de trás, e ela passa na vida no ping-pong da experiência, porque está identificada com a experiência, e identificada de forma fragmentada. Isso tudo vai criando essa couraça e reprimindo a essência do que ela verdadeiramente é. E ela vai identificando com os traumas, com a experiência, e começa a terceirizar a responsabilidade, ou assumir responsabilidade que não é dela para o lado da culpa, e isso vai virando uma bola de neve, onde vai tendendo a cada vez, né, ir piorando. Por isso que nós vemos que as pessoas, ao longo da idade, os problemas tendem a piorar. Até os de saúde também, mas não é relacionado com a idade, é porque com a idade tem mais coisa acumulada, mais coisa identificada, mais coisa reprimida, né, e tende a piorar a situação. Aquilo tudo que vai jogando para debaixo do tapete, né, vai virando esse amontoado de problemas. Márcio, você travou? Não, tudo bem. Aqui, porque, assim, uma coisa talvez que eu estava olhando aqui para ver se tinha entrado alguma pergunta, e tem uma aqui, Henrique. Enquanto você falava, eu aproveitei para fazer isso. Nós estamos falando sobre a questão da busca de onde vem a existência, né? Que é uma dessas coisas que é interessante, que é uma dos focos finais aí de busca do próprio John Wheeler, né? Uhum. E assim, a pessoa perguntou aqui, e de onde é que nós viemos? Foi a Márcio. Nós não existimos até a mãe da gente namorar com o pai. A gente passamos a existir e depois vivemos e morremos, deixamos de existir. E assim o ciclo se repete. É isso? Não. Veja, é isso se você for uma pessoa extremamente materialista, é isso. Né? Agora, ou apenas
materialista, né? Mas se você levar em consideração do que nós estamos falando aqui, do que o John Wheeler estava falando, e do que o Tom Campbell fala, né, através da experiência, da busca dele, e eu falo também dentro da minha experiência, não tão ampla quanto a do Tom, mas até onde a minha alcança, né, nós não somos isso, nós não temos nada a ver com isso, né? Então, muitas vezes eu começo aqui a pergunta com o que é você, né? O que é você? Você sabe, você estava falando aqui agora assim, pessoas querem fazer lei da atração, né? Eu quero materializar isso, não é nem materializar, é renderizar, porque a realidade é virtual, mas aí, não, mas por que eu não consigo? O que é que eu faço? Vamos dizer uma coisa, né? Não adianta você começar você não vai, com 4 anos, aprender a dirigir um carro, né? E você não tem como, não dá para começar pelo teto na construção de uma casa. Então, assim, você quer criar algo para você, mas se você nem sabe quem ou o que você é, né, como é que você vai fazer isso? Só por acidente, né? Em alguns casos dá certo, não é impossível, não. Mas pode ser muito contraditório, o Henrique estava comentando, porque você tem essa multitude de personagens, um ego enorme, construído de uma colcha de retalhos, cada pedaço querendo uma coisa. Você fazendo um papel de uma pessoa para o porteiro, um papel para o padeiro, um papel para sua esposa, um papel para os seus filhos, um papel para o seu chefe, para os seus colegas de trabalho, para os seus funcionários. Então, você está vivendo uma colcha de retalhos. Você nem sabe o que você é e está tentando satisfazer a todos, cada um com o seu personagem, e naquela ilusão de que tem como agradar a todos e que para querer fazer com que os outros, para manipular, na verdade, egoicamente os outros, para atender às suas necessidades. Então, você está no meio dessa confusão e querendo criar alguma coisa. Mas quem que está querendo criar isso? Qual desses personagens? Então, você nem sabe se isso é o que você realmente quer, porque você nem sabe o que você é, né? Então, assim, eu costumo recomendar que a pessoa vá um pouco para a base, né? Para refletir, medita um pouco, raciocina sobre essas descrições que nós estamos dando do que é consciência, se identifica, começa a se perceber, a entender, estuda um pouco a respeito sobre quem é você, o que é que você é e o que está fazendo aqui. Então, desse ponto de vista, e vamos passar uma trilogia em 2 segundos, né? O que nós somos é consciência. Estamos pilotando um personagem aqui, um avatar, como se fosse num videogame. Então, não foi meu pai e minha mãe que me fez. O meu pai e minha mãe ajudou. O personagem que representava meu pai e minha mãe ajudou a criar um avatar daquilo que eu uso, esse avatar que eu uso hoje. Meu pai era uma consciência, minha mãe era uma consciência, eu sou uma consciência, e eu estava sendo uma consciência numa área de transição entre vidas, antes de vir para cá. Isto não tem nada a ver com o espiritismo, ainda que pareça, e não tem problema parecer, porque tem coisas que eles descobriram que faz sentido, né? E isso é o que o Tom descobriu. Então, eu sou consciência. Então, quando eu venho para cá, eu venho para ter um determinado grupo de experiências, né? Principalmente voltado para aquilo que eu preciso aprender para continuar o meu crescimento. Então, eu estou vindo para cá passar por isso, né, por essa experiência. Então, não foi meu pai e minha mãe que me criou, eu existo antes, eu sou consciência individuada. E entrei neste personagem para pegar um pacote de experiência temporária na Terra, né? E me enrolei todo com essas identificações, com esses traumas, que nós estamos recomendando aqui que sejam limpos, para que você volte ao personagem, ao ser que você realmente é, para que você volte a ter força de executar coisas, de fazer escolhas que tenham impacto, de co-criar essa realidade de forma consciente. Enquanto você estiver inconsciente, só por acidente que as coisas que você quer criar vão dando certo, né? Porque você nem sabe o que é e nem sabe o que quer, né? Então, o que nós queremos? O que a consciência busca? Busca evolução. A fonte busca evolução e você, como uma parte da fonte, também busca evolução. Então, você está aqui pelas oportunidades, pelos desafios de vencer, inclusive esses bloqueios que você mesmo cria como oportunidade para você, e crescer com isso, né? E quanto mais você se aproxima do ser que você é, mais fácil vai ficar para você continuar solucionando estas coisas, saber o que você realmente quer e co-criar o que você realmente quer, e não o personagem que você imagina que é.
Faz sentido, Henrique? Perfeito, total. Dando um gancho aqui, gostei muito da colocação aqui, que dá um gancho legal para a gente explorar aqui. Até anotei uma pergunta, acho que até do mesmo Márcio que colocou aqui, né? Tem filhos que repetem a vida dos pais, né? Olha que interessante isso. Quando nós falamos sobre a origem de algo, a origem vai até onde os nossos olhos conseguem acompanhar de onde começou. Se você, um exemplo, uma analogia para ilustrar, se você pega aqui um omelete, você, mas de onde é que veio esse omelete? Tem um que vai enxergar só a geladeira, fala assim, ele veio da geladeira. Outro vai enxergar um pouco além, fala assim, tá, mas da geladeira ele veio lá do supermercado. O outro vai enxergar um pouco além, mas depois do supermercado ele veio lá do centro de distribuição, que veio da granja, que veio do galinheiro, que veio lá da galinha. Então, depende até onde os nossos olhos conseguem acompanhar. E nós participando desse ponto de vista, a gente colocou, nós viemos ali do pai e a mãe que namorou. Depende, dá para enxergar um pouquinho além disso, né? Que antes deles namorarem, existe toda uma combinação ali de DNA, e esse DNA existe também porque nós somos uma resultante de uma união de pai e mãe. Então, nós não somos concebidos apenas ali. Nós já herdamos uma história genética dos nossos ancestrais. Então, nós somos pedacinho das histórias dos ancestrais também. Isso que eu estou falando do ponto de vista ainda material. Nem entrei ainda no ponto de vista da consciência, porque aí dá para enxergar um pouco mais além ainda. Porque nós somos consciência vindo de uma base, de uma fonte onde tem uma história de milhares de anos, tem das suas outras experiências, tem do conteúdo informacional que você herdou dos seus ancestrais. E nós viemos então agora com um pacote, né, de experiência aqui, com uma base de informações, como uma predisposição. Aonde que agora que você toma consciência nessa realidade onde você está, você começa a escrever a sua história, com base em informações que veio como uma predisposição, mas que não necessariamente você tenha que viver essa predisposição. Você está livre para fazer as suas escolhas e vivenciar a sua história. Só que, se a pessoa está inconsciente, ela vai deixar essa predisposição ditar os próximos eventos da vida dela. Por isso que aí amarrando com a outra pergunta que o Márcio colocou aqui, né? Tem filhos que repetem a vida dos pais. Não só dos pais, dos tios, dos avós, dos bisavós, dos ancestrais. Por quê? Os homens das cavernas que começaram lá atrás. Lá atrás, ela começa a viver mitos, histórias arquetípicas, reproduzindo histórias anteriores por estar inconsciente da própria história. Então, como eu disse no início do nosso encontro, a vida é uma sucessão de momentos que nós fazemos pelas nossas escolhas que nós vamos fazendo, seja consciente ou inconsciente. Se a pessoa está inconsciente da escolha dela, vai rodar o programinha automático, embasado nas escolhas anteriores, base dela daquela que você já veio com uma predisposição. Por isso que a maioria das pessoas repetem a vida dos pais. Se ela não fizer nada, automaticamente ela já vai reproduzir isso por uma predisposição. Só que, dependendo dos traumas que ela vivenciar, ela até escolhe, entre aspas, né, daqui até aqui, replicar essa história por uma busca de aprovação, por uma culpa, por uma injustiça. E aqueles que falam assim, mas eu estou livre, eu fiz diferente, eu fiz totalmente ao contrário dos meus pais. Ainda está vivendo a vida deles, nem que seja para provar que é o contrário. Porque quem disse que o que você quer é exatamente o oposto? Talvez você queria uma outra via totalmente diferente, nem ser igual, nem ser diferente. Você queria ser talvez uma terceira opção, né? Mas aí, se ela está tentando replicar a história dos pais, está preso com a escolha inconsciente ainda. E se está tentando fazer diferente, ainda tem um dedo da influência do histórico que vivenciou com os pais. Ainda não está livre para fazer as próprias escolhas. Então, quando a pessoa vai transcendendo tudo isso, ela consegue entender e amplificar esse campo de visão dela para ver essa origem. É por isso que autoconhecimento é tão batido na tecla aqui, né? Porque quanto mais você vai olhando para dentro, entendendo o que está por trás da natureza das suas escolhas, a realidade na qual você está inserido. Até brinquei várias vezes, né, nos nossos encontros. Quando você nasce, você não recebe um manual. Olha aqui, mamãe, seu bebê, ele funciona assim, assim, assado, tem esse inconsciente, mecanismos internos aqui que vai fazer escolha. Ó, aqui é a realidade física no qual ele está inserido. Cuidado com o que você fala com ela até os 7 anos de idade, que ali vai instalar um monte de programinha. Não tem nada disso, a gente vai por tentativa e erro, aprendendo aí a experiência da vida, tomando as chineladas da vida para poder aprender. Então, por isso que muitas das vezes esse campo de visão da nossa origem fica limitado, porque aí vem o paradigma coletivo, colocando um monte de crença, vem, né, a vida ocupando com um monte de ocupações externas ali para te ocupar o máximo possível para você não descobrir isso. E
manifestar esse dom do livre-arbítrio que nós temos de fazer escolhas, né? E aí, por aí vai, né? Limitando essa visão da nossa origem. Por isso que um consegue ver que, assim como o exemplo do ovo, né? Um acredita que o ovo nasceu da geladeira, o outro do supermercado e o outro vai amplificando, né? Então, por isso, essa importância da gente ter esse olhar para dentro, e quanto mais nós vamos aprofundando nesse mundo mais próximo do campo informacional, que é a nossa base, mais dados nós temos para compreender a realidade na qual estamos inseridos, né, e vivenciar uma realidade mais equilibrada e consciente, né, que é o principal. E uma das coisas que às vezes o pessoal comenta aqui também é, não, mas isso são só ideias, suposições e não sei o que não é real. Veja, nós não estamos aqui para perder tempo discutindo coisas que não são reais, mas também não estamos aqui para convencer ninguém. A nossa sugestão é sempre que você experimente, né, põe em prática alguma coisa. Então, por exemplo, o HQI tem uma série de ferramentas que ele pode sugerir para determinadas situações onde você põe em prática. Bom, eu estou construindo a minha realidade interior com informações, e às vezes elas são traumáticas, e às vezes eu tenho que limpar isso, eu tenho que identificar, achar e limpar. E tem ferramentas, aí você vai lá, acha, encontra que certas coisas estão lá programadas, né? Nossa mente já descobriu a PNL também, que nós somos programados e programáveis, né? Então, o HQI demonstra isso com primor, e você pode pôr situações práticas lá e fazer essas limpezas e ver como isso impacta em liberação de qualidade de vida para você. Então, vai lá, experimenta, né? Experimenta e põe em prática, por um lado. Agora, nós estamos falando dessa questão toda de consciência, isso é uma questão muito direta, que a gente pode fazer agora, em 5 minutos, né? E vou propor o raciocínio para as pessoas, e para quem estiver duvidando, faça por si mesmo o exercício, né? Eu estava aqui comentando que as coisas que a gente percebe, né? Tudo que você observa o Sol. Você é o Sol? Não. Você observa a Lua. Você é a Lua? Não. Você observa a Lua, você observa o Sol. Aí você olha aqui mais perto, o horizonte. Você olha uma montanha, né? Você olha o prédio em frente. Você olha o cara lá no apartamento, dentro do prédio em frente. Você é alguma dessas coisas? Não. Então, assim, tudo que você, o ser consciente, a consciência observa, não é você. Você vai eliminando, vai tirando tudo que você está observando, não é você, ok? Você olha para o espelho, vê a si mesmo. Aquilo que você está vendo lá é você? Não. É uma imagem daquilo que é o seu avatar, né? Você consegue observar a sua mão. A sua mão é você? Não. Ela é um pedaço do seu avatar. Se você observa, não é você. Você é aquilo que está observando, ok? É aquilo que toma consciência do que está sendo observado. E aí você vai eliminando. Você não é o braço, você não é o corpo, você consegue ver tudo aqui, né? E no final das contas, não, eu sou o cérebro. Bom, mas é um avatar. Tudo que você vê nele não é você. Aí o seu cérebro é você. E aí o cara vai ter uma experiência de quase morte durante uma cirurgia. Ele sai do corpo e começa a ver a coisa. Ele vem e conta coisas que ele viu enquanto estava lá, dentro da sala de cirurgia, ou dentro do hospital, ou no teto do hospital, e que enquanto ele estava morto, né, teve lá alguns segundos ou minutos com o cérebro e o coração parados, zeradinhos, e a consciência dele continuou circulando, né? Então, muitas pessoas já tiveram esse tipo de experiência, ou já tiveram uma experiência fora do corpo, né? Uhum. Mas assim, aí você vê que você não depende do corpo, né? Mas assim, esquece isso, você talvez não tenha tido a experiência fora do corpo, então continua voltando para trás. Aí você chega e observa, o que é que eu consigo observar? Eu consigo observar o que eu estou sentindo a respeito de qualquer coisa que eu esteja observando, eu observo o que eu estou sentindo, eu observo que as minhas percepções, a visão, a audição, cheiro, tato, olfato, tudo, né? Os 5 sentidos, eu observo. Isso acontece para mim, eu consigo perceber, né? Se algo é saboroso, se não é, eu classifico. Então, eu estou vendo, estou ouvindo, né? E eu observo meus pensamentos. Se eu começar a relaxar e prestar atenção, tentar meditar, tenta isso, não custa nada para você. Começa a observar, passa um pensamento, passa outro, você vai aquietando a mente, daqui a pouco vem um vãozinho, você fica lá no vãozinho, mas daqui a pouco entra outro pensamento. Você está conseguindo observar os seus pensamentos? E você está conseguindo observar que tem hora que você não tem pensamentos? E você está conseguindo observar que você não deixa de existir quando não pensa? Então você não é razão, você foi enganado quando
cara falou, penso, logo existo. Né? Era um cara cartesiano, né? Descartes, né? Ele foi o primeiro cartesiano, foi ele quem inventou isso. Ele não criou esse nome, né? Mas ele falou, penso, logo existe. Todo mundo saiu atrás achando que aquele bloco ia para o lugar certo. Só que não vai. Se eu parar de pensar, eu não morro, eu não desapareço. Eu posso meditar, ficar com a mente vazia e não morrer. E continuo existindo e observo que estou no vazio. Então, você observa que pensa, observa que sente, observa os sentidos. Quem que está observando isso? De onde é que está observando isso? Né? Então, então, aí você chega naquilo que você é, aquela consciência que observa e dá início a todas essas coisas, ou dá fim a todas elas, ou faz algum sentido, ou usa a mente, né, o pensamento para razoar sobre alguma dessas coisas, você usa ou não usa, isso é o que você é. Então, faça esse exercício várias vezes, vai regredindo e chega às suas próprias conclusões. Não é uma questão de inventar nada aqui. Vai lá você e faz por você mesmo. Agora, se você se desenvolver um pouco mais e conseguir sair fora do corpo, ou se acidentalmente tiver uma EQM, aí, alguma coisa, você vai ter a oportunidade de ir mais longe. Né? Mas um estado alterado meditativo também vai te levar a ver até outros mundos. De repente, a sua consciência, do mesmo jeito que quando você está lá na cama do hospital, pode ir até o teto do hospital, de repente pode ir até a Lua. Não precisa de foguete, não tem peso, não local. Isso tem tudo a ver com aquele não local que o Henrique estava falando. Consciência é não local. É a mesma propriedade das partículas lá, né? A não localidade, ela não tem consistência material. Ela está no mundo dos conceitos, ela é não local, ela está dentro do processador. Está tudo lá dentro do processador. A construção do planeta todo está sendo processada e eu tenho informações sobre a parte do planeta que eu estou que vem lá do processador. É por isso que elétrons entrelaçados conseguem ou partículas entrelaçadas conseguem se comunicar a distâncias infinitas. Por quê? Instantaneamente, porque não tem distância, é tudo não local, está tudo dentro do processador da consciência, ok? Então, assim, existem N evidências de que as coisas são assim, em especial na física quântica. Então, assim, não faça pouco de algo, né, antes de avaliar mais profundamente. Né? As ideias estão sendo discutidas aqui, não é para convencer ninguém. Então, experimenta alguma destas coisas por você mesmo. Experimenta algumas das técnicas. Né? Se quiser dar algum exemplo, Henrique. Sim. Esse exemplo que você trouxe da não localidade explica tanta coisa, inclusive o impacto que uma situação do passado afeta o presente. Porque eu escuto muito comum pessoas assim, Henrique, mas esse trauma lá com meu pai, com a minha mãe, isso aí já passou, já esqueci. Aí eu falo com ela assim, eu concordo com você, dependendo do ponto de vista que nós estivermos analisando esse trauma. Porque Entendeu ou enterrou? Depende do ponto que está olhando. Se a gente for olhar num ponto de vista material, concordo plenamente. Aquele medo, aquela raiva, aquela carência, aquela rejeição, já acabou, já passou mesmo. Por quê? Um sentimento ele é uma bioquímica feita pelo cérebro. É uma bioquímica, vai disparar na corrente sanguínea, uma hora seu corpo vai expurgar, nem que seja através de uma doença. Então, já passou. Só que essa bioquímica, antes de ser uma informação feita pelo cérebro, uma bioquímica feita pelo cérebro, ela existe como uma informação não local. É como se tivesse um cérebro astral, um cérebro não local, como se fosse uma analogia que eu uso, a nuvem do computador. Da mesma coisa se você tentar procurar um arquivo no computador, sendo que ele está salvo lá na nuvem, ele não está salvo no hardware físico do computador. Então, o medo, por exemplo, lá quando você sofreu lá com 5, 7, 8, 9, 10 anos de idade, antes dele ser uma bioquímica feita pelo cérebro, ele é uma informação não local. E aí você cresce, desloca na experiência material aqui na linha do tempo linear aqui da matéria, e você já não convive mais com seu pai, já perdoou racionalmente, né, já saiu do convívio ou já faleceu. Aquele medo ali físico, ele já passou. Só que lá na consciência, se você não deu um jeito de resolver ele, ficou aberto uma caixinha, um dilema, processando essa informação na sua consciência, esse medo ele é projetado e interpretado pelo cérebro em outras áreas da sua vida. Por isso que é muito comum as pessoas projetarem os traumas do passado em outras figuras, outros personagens. É que eu brinco, o trauma muda de nome e de endereço.
Então, já resolveu a situação com o pai lá, mas hoje tem uma esposa, um vizinho, um chefe, um colega, um filho, que vai ter as mesmas representatividade arquetípica ali daquele pai lá atrás, onde ele vai imprimir aquele medo não local que está salvo na consciência em outras situações. E ali vai projetando e vai condicionando situações. Para isso que serve o autoconhecimento, para você entender todo esse mecanismo, né? E a terapia é a ferramenta prática para você desassociar esse envolvimento emocional e estar livre para fazer as escolhas conscientes. Obrigado, Henrique. Tem mais o Sérgio perguntou aqui uma pergunta fantástica. O que é a verdade? Emoção ou razão? Bom, vamos adicionar mais um item aqui na pergunta dele. O que é a verdade? Emoção, razão ou matéria? Né? O que é que você considera como verdade? O que é que você considera como realidade? Né? Aquela realidade que você constata. Realidade igual a algo material, ou igual a algo emocional, né? Ou igual a algo pensado, né? Penso, logo existo. O que é isso para você? Seja lá o que for, né? A realidade, a verdade, para você, é até onde você alcança aquilo que você experimenta e as conclusões que você tira disso. Ok? Agora, é claro que você tem a oportunidade de evoluir, de experimentar, de aprender, de crescer e cada vez mais se aproximar de uma verdade mais fundamental, mais abrangente. Mas para isso precisa crescer. Até lá, né, a verdade é aquilo que você dá conta do recado ali, dá conta de compreender, dá conta de entender do jeito que você está entendendo. É para você, é por isso que a gente tem tanta discussão no mundo, né? Porque cada um tem a sua, né? Não evoluiu o suficiente a massa de todos nós para chegar num ponto mais comum, com mais profundidade daquilo que realmente faz sentido. Né? Cada um está fazendo o sentido que pode daquilo que tem, está fazendo o seu melhor. Não é crime, né? Nós estamos todos evoluindo. O importante, o crime é se eu não avançar, né? Se eu não aprender algo com a oportunidade que eu tenho agora e crescer um pouco mais. Se eu cresci em relação a um pouco antes, eu estou andando na direção certa, estou crescendo, estou ampliando. Né? Ninguém nasceu sabendo, né? Por mais oportunidades de diferentes pacotes de experiência que tem, mas é mais ou menos por aí. Henrique, como é que as pessoas te encontram para você, que aulas você tem planejada? Porque eu entendo que você tem duas coisas, né? Já participei delas. Você ensina as pessoas a usarem a ferramenta por si mesmo, para elas mesmas, ou para ajudar terceiros. E você também diretamente ajuda essas pessoas através de consultas. Como é que as pessoas te encontram? Boa, perfeito. Vamos lá. Tem o meu Instagram, né? O pessoal pode me acompanhar, me seguir aqui no Instagram. Lá tem a bio, você consegue falar direto comigo no WhatsApp também. Formato do trabalho. Eu tenho o Despertar Consciente, que são aulas que eu faço toda segunda e sexta, 8 horas da manhã, ao vivo, ali no Instagram. Então, trago bastante material ali. Tem muito material já salvo, né? Já está disponível as gravações desses encontros. Tem uma Biblioteca Consciente, que é uma iniciativa onde eu coloco todas as minhas aulas de forma organizada, lá onde você consegue assistir de uma forma organizada a aula completa, ou também pode pegar o resumão de cada aula, onde a IA está transformando num material compacto, onde você dedicando alguns minutos ali por semana, você consegue ter acesso a todo o meu material. Cada aula do Despertar tem ela com resumão compacto e ainda um material em PDF também. E tem resumo de livros também lá, aonde você também pode expandir aí o aprendizado também. O link fica lá na bio do meu Instagram. Desculpa, mas só para confirmar aqui, a melhor forma de contar em contato com você é aproveitar que o seu endereço está aqui, vai ficar, eu vou compartilhar com você no final, a pessoa entra aí e troca uma mensagem com você. É isso? Isso, lá tem consegue falar comigo direto no WhatsApp. Pode continuar o seu raciocínio, desculpa interromper. Tranquilo, fica à vontade. E tem também a forma de onde eu consigo interagir melhor com as pessoas também. Então, todo mês eu tenho encontros gratuitos no Google Meet, aonde você pode interagir comigo, tirar suas dúvidas, trazer suas questões que você deseja fazer uma análise. Lá, quem não conhece HQI, eu já ensino a técnica, você já sai de lá praticando, né? Pode desenvolver raciocínio. O tempo que eu estou à disposição de você, seja para tirar dúvida, desenvolver raciocínio, aprender a técnica, eu fico ali disponível para vocês. Eu disponibilizo esse encontro uma vez por mês, normalmente é sempre na última semana do mês. E se você quiser participar, você pode deixar nos comentários ou me mandar mensagem, deixar no comentário de alguma aula minha,
que eu envio para vocês o link do grupo VIP que eu tenho no WhatsApp. É um grupo fechado, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não. É um grupo fechado, lá eu coloco a minha agenda, a gravação das aulas e o link para acessar esse encontro que eu desenvolvo todo mês. Tá? Ele é gratuito, não fica gravado esse encontro, até para preservar as questões pessoais, né, que os participantes desejam trazer alguma questão pessoal para trabalhar. Então, esses encontros eu não deixo gravado. Tá? Então, quem quiser participar, pode entrar em contato. E o trabalho com HQI, além desses encontros gratuitos onde eu ensino a técnica, periodicamente eu tenho curso onde o aluno aprende a montar uma autoterapia completa da metodologia. Então ele vai aprender a desenvolver a técnica para poder praticar no dia a dia, aprende o raciocínio, que tipo de trauma está relacionado com determinada doença, vício, compulsão. A minha próxima turma está até agendada agora para o dia 21. Na semana que vem eu dou início à próxima turma. Quem quiser saber mais informações pode entrar em contato comigo. Se alguém estiver assistindo a gravação depois que passou, né, acompanhe minhas postagens para ver quanto vai ter a próxima turma. E se você precisa de um auxílio pessoal, né, talvez precisa de um apoio mais próximo, tem a opção do atendimento individual, onde eu conduzo no individual a sua demanda, a sua queixa, né, e nós vamos trabalhar junto a sua demanda. Né? Então, resumindo aí o formato do trabalho. Legal, legal, Henrique. Muito obrigado pela oportunidade de a gente bater mais esse papo. A casa fica aqui aberta. Eu sei que você tem a agenda meio complicada, mas querendo bater um papo, é só sugerir, estamos à disposição. Eu fiquei bastante complicado aqui, porque eu tive um evento presencial recente com a Meia Andrade, aí o Despertar 3.0 em São Paulo, e o começo de ano foi puxado aqui. Então, a gente teve aí vídeos semanais, e tinha semana que tinha 2, a gente teve várias entrevistas aí em canais fora, e ficou bem puxado. Para quem quiser saber mais sobre o Tomcamp, eu sugiro sempre, além de acompanhar a gente aqui no Instagram, tem o nosso YouTube, também está no nosso bio aqui, e o site, onde tem informações, artigos, aponta para onde comprar os livros do Tom, a trilogia My Big Toe e o Parque do Tom, no www.mybigtoe.com.br. Mas, assim, qualquer dúvida, entre em contato comigo, aqui na bio, os links. Mas é muito fácil de achar o nosso site. Se procurar Minha Grande Teoria de Tudo em português, vai acabar direto aqui nas nossas informações. Não tem ninguém que esteja falando mais sobre isso do que eu mesmo em português. Então, não tem como errar. Tá bom, então, meu amigo. Tudo de bom. Um abraço. Prazer imenso estar aqui batendo papo com você novamente, tá? Estou à disposição aí, quiser bater o papo, tem um monte de tema aqui, adoro explorar com você também, né? Colecionamos muitos assuntos aí também, o pessoal quiser dar uma olhadinha lá no YouTube, coloca lá Mário e Henrique, tem muita coisa salva lá. Isso, a gente tem vários vídeos que a gente gravou em conjunto, estão todos eles aqui. Aqui é difícil de encontrar, mas eu salvo daqui e transfiro para o YouTube. Quem procurar Mário e Henrique lá no nosso canal do YouTube vai achar todos. Muito boa, já fica aqui uma dica, meus alunos gostam muito dessa aí, muitos me dão feedback aqui daquela nosso encontro lá sobre crenças, até direciono sempre ela nos meus cursos também, para o pessoal rever lá também, já fica aí a dica para vocês, né? Depois a gente puder até atualizar de novo, né, Mário? Vamos voltar e falar sobre as crenças de novo aí. Sim, né? sim, crença é um tema fundamental, né? Junto com o trauma, mas é que o trauma acaba ficando mais escondido, e a crença está mais diretamente ao alcance das pessoas, e elas causam um bom atraso de vida também, né? Aliás, a grande conformação do ego egoísta é através das crenças que estão lá para encobrir os medos. Então, é um tema muito bacana e fundamental também. Obrigado por lembrar. Uma também que eu fiz essa semana com a Ana, nossa querida amiga, parceira lá. Ana Monteiro, do NUSP, né? Bom, esse encontro que eu tive com ela essa semana também é sobre a natureza das escolhas. Então, sugiro aí, pessoal, quiser assistir também. Está salva no perfil, deve estar no YouTube do NUSP também, está no Instagram, está no meu perfil. Dá uma olhadinha lá também, ficou muito bom também. Quem quiser conferir. E amanhã, 8 horas da manhã, eu estou ao vivo no Instagram também. Amanhã eu vou estar falando sobre injustiça e negligência. Tema aí interessante aí também. Quem quiser acompanhar. Justiça é um tema que incomoda muitas pessoas, porque existe uma grande expectativa do nosso ego, do nosso personagem, de que tudo que ocorra para nós, a gente fala às vezes que é para o outro, mas no final das contas, né, no ego egoísta, a preocupação maior é sempre nós, né? Sou sempre eu mesmo. E eu sempre me acho injustiçado. E às vezes eu vejo a injustiça ocorrer com o outro, mas a incomoda é porque aquilo que ocorreu com o outro pode ocorrer comigo também. Então, é um tema que
Mal entendimento sobre esse tema causa muita dor e sofrimento também. Está casada com o tema que eu fiz segunda-feira. Então, quem quiser assistir, as duas se complementam. Segunda eu fiz culpa e responsabilidade, e amanhã negligência e injustiça. Então, elas se complementam aí. Quem gostou do tema aí, fica o convite aí para vocês. É um outro tema curioso esse da culpa. Eu me pergunto se eu sinto mais culpa ou eu sinto mais vergonha de que aquilo do que eu sinto culpa seja descoberto e exposto publicamente. Qual é o que me incomoda mais realmente? É uma pergunta fundamental. Boa, vale explorar depois. É por isso que vai virando uma bola de neve, porque um sentimento ele conversa com o outro. E é uma culpa que aciona uma vergonha, que depois aciona uma injustiça, que depois já vira um medo, depois já vira uma rejeição, e aí vai. E aí vem o padrão mental para justificar esse sentimento, aí começa a gerar as crenças, e tudo isso está influenciando, adivinha no quê? As escolhas. E aí vai a realidade renderizando com base E nisso. a gente sai escolhendo, criando realidade de um jeito e achando que ela deveria ser de outro. Mas Exatamente. tudo bem. Quem não quer se auto-entender não chega a lugar nenhum, fica dando volta. Mário, gratidão, meu querido, mais uma vez. Gratidão a todos Valeu. que prestigiaram aqui ao vivo na gravação. Beijo carinhoso para vocês, uma boa noite e até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado, Henrique.